Oi, tá me escutando? Sim, Tudo bem. Então, como de praxe, qual é o seu nome completo? meu nome é Daiane Silva da Costa. E de onde você é? Eu sou nascida em Ubá, Minas Gerais, e resido em Viçosa, Minas Gerais. Certo. Onde e como você me conheceu? Como Através, foi? através do Instagram. Certo. Você continua fazendo a mesma coisa no qual você fazia antes de me conhecer? Continuou, porque já você comprou o curso, tudinho, e de lá para cá você continua fazendo ainda a mesma coisa, mesmo trabalho, tem a mesma rotina, ou houve alguma mudança de rotina? Continuo com a mesma rotina. Qual é a sua rotina de trabalho? Eu sou analista de controle de qualidade de uma empresa de biotecnologia. Eu sou responsável por reproduzir um fungo que é o principal ativo do produto que a gente faz aqui na empresa, que é um bionematicida. Certo, certo, certo. Você teve alguma objeção, alguma coisa assim que fez com que você ou desse o passo para trás ou desse o passo para frente para fazer esse curso que eu ofereci na época para vocês? Sim, eu queria aprender mais sobre monitoramento ambiental, é, os pontos críticos, e o curso me ajudou muito. Eu gostei muito dessa parte. Foi muito esclarecedor e algumas coisas eu já estou aplicando no meu trabalho. Certo. Então, na realidade, eu consegui te ajudar em algum aspecto dentro da tua rotina de trabalho. Sim, ajudou muito. O curso, o curso foi muito enriquecedor. É, e no tocante a quê? Qual foi o ponto assim mais forte no que eu te dei uma maior percepção de trabalho dentro do laboratório? A parte que fala sobre o laboratório, o, como identificar, né, os pontos críticos, né, essa foi a parte mais importante do curso para mim, assim, foi a parte que eu mais gostei, quando você explicava dos equipamentos e de como a gente realizar uma análise, né, da melhor maneira possível. Essa parte de microbiologia me encanta muito. Então, eu gosto muito de tudo que envolve um laboratório de microbiologia. Os cuidados, na realidade, de um trabalho com segurança e com certeza que você não está nem contaminando o ambiente, você e nem a amostra. Então, o seu resultado, ele vai ser o resultado verdadeiro, na realidade, que é esse, né, realmente o meu objetivo. Porque muita gente diz que sabe, não, eu sei trabalhar em laboratório. Não sabe. Os cuidados têm que ser extremos, porque é muita responsabilidade, certo? Você pegar um produto para analisar e ele ser um falso, você conseguir dar um falso resultado. Você pode prejudicar a empresa nesse sentido, certo? E me Certo. diga uma coisa, você achou difícil o meu linguajar, o jeito como eu consegui transmitir esse primeiro momento? Porque à medida que os momentos vão se passando, a gente sempre vai aperfeiçoando, né? Sim.
o jeito de falar, o modo de explicar é completamente assim entendível, bem explicado. Gostei muito. A parte de biofilme também, muito legal. E me diga uma coisa, e agora? Tem alguma coisa no que eu possa lhe ajudar mais ainda? Você diz em questão assim de novas oportunidades de curso? Não, novas oportunidades de conhecimento. Os cursos virão, certo? Mas esse Sim. contato que estamos tendo agora, nesse momento, no que eu posso lhe ajudar? Se lembra que eu disse assim, eu aproveite, dê uma olhada e faça as suas anotações para a gente tirar as dúvidas, porque sempre Sim, fica, né? Sempre fica. Esse conteúdo que eu abordei agora, certo, nessas aulas, você não encontra em literatura nenhuma. Não existe literatura. Aí as pessoas dizem assim, não, ao término do curso, você deve botar referência bibliográfica, mas não existe uma coisa direcionada. Isso foi vivência, experiência. Eu estou tentando escrever, eu estou com uma equipe, certo? Que eu me propus a passar todo esse conhecimento escrito de uma maneira bem acessível. A gente já está com um bom caminho andado para se ter referência bibliográfica. Você sabe, vamos dizer, as análises mesmo simples de laboratório tem, se você vê diluição seriada, como é que faz, mas não fala dos problemas que você pode enfrentar no dia a dia. Eu sim, sinto essas faltas, sim, entendeu? Então, é isso que eu quero ajudar as pessoas é justamente de encontrar, é, quando encontrar esses problemas, de ajudar a resolver através da escrito, apesar que cada caso é um caso, né? Cada laboratório tem as suas atividades diferentes, pode ser do mesmo segmento, mas tem as atividades dentro diferentes, certo? certo. Então, eu agora vou botar os dois para eu olhar para sua cara e você olhar para a minha. Tá bom, Tá certo? tá certo. Não. Em cima do papel, não. Pronto. Certo? Então, estou à sua disposição. O que eu É, puder ajudar, certo? Ninguém sabe tudo. Isso é a coisa mais certa. Você sabe que a ciência ela é ampla, é verdade. certo? Então, tem experiências que eu tenho dentro do laboratório, diferente da sua experiência e diferente dos seus problemas também, certo? Apesar que eu trabalho com vários produtos de análise dentro do laboratório, mas você sabe que, por mais que se tenha produto, é diferente, como cada caso é um caso, certo? É, Então, eu estou à disposição no que eu puder lhe ajudar, certo? Não só agora, mas ao longo dos anos que virão ainda pela frente, certo? Então, eu gosto muito de trocar ideias, eu gosto muito de trabalhar em parceria, certo? Eu acho que o pouquinho que eu sei, junto com o pouquinho que você sabe, a gente não consegue fazer um todo, mas pelo menos mais de 50% nós conseguimos, com certeza. É, certo? ninguém trabalha sozinho, né? Uma, Não, uma mão ajudando a outra,
E se ligando a outra, dá um grande resultado. E eu sou muito acadêmica, entendeu? Eu tive uma formação totalmente acadêmica. Já venho da graduação com licenciatura plena, certo? E eu dizia, não vou ensinar, não vou ensinar, não vou ensinar. Ensinei na faculdade quase 20 anos, certo? E vivo ensinando dentro do laboratório, porque tem muitos estagiários, né? Muita gente que faz curso, muito treinamento. Mesmo quando eu saio, que eu vá para a indústria, que eu entre, tem os treinamentos dos colaboradores, os cursos que eu tenho que dar para os colaboradores, cada um, se é controle de qualidade, se é o peão realmente. Então, eu tenho que ter aquela flexibilidade de colocações. É a mesma coisa o produto final, mas colocações diferentes. Então, isso a vida me ensinou ao longo destes 39 anos, que não são 39 dias, né? Vamos Verdade. lá, vamos lá. Eu tenho uma fotografia para te mostrar, porque Hum, isso gera contagem de placa certo. e gera uma divergência enorme quando você vai mostrar para pessoas diferentes. Tem gente que fala que é incontável, tem gente que conta, e eu acho que dá para contar essa foto. Eu posso te enviar pelo seu Pode, WhatsApp? pode. É meu celular, virei. Me dê aqui. Se cair a linha, você vai refazer a Sim, conexão. tudo bom. Porque com 40 minutos deve cair. Faltam 20 minutos para cair. 18 anos. Certo, chegou. Chegou? Como que você realiza a contagem dessa Bom, placa? essa. Você sabe que bactéria é essa? Não, Ela é do grupo Nocardia, ah, tá. tá certo? Você depois procura no Google Nocardia, certo? Ela tem essa crosta, certo? É cremosa por baixo, mas tem Uhum. essa crosta, certo? Ela é do grupo da Nocardia, certo? Aqui, essa contagem, nós fazemos não pela superfície, nós vamos fazer ela invertida, Ah, tá. certo? Como ela se espalha, e muitas vezes ela está se espalhando e está perdendo todo o formato de onde ela começou a germinar. Uhum. Tá vendo essa parte de cima, próximo ao 10, do ladinho, que tem 1, 2, 3? Provavelmente são 3 colônias. Mas eu teria que ver o verso Ah, tá. para poder. Então, muitas bactérias, essa bactéria, ela já tem alguns dias de cultivo, certo? Isso. Para facilitar a contagem, sempre faça até 3 dias, no máximo 2, máximos 4 dias, porque depois ela descaracteriza nesse tipo. Não só ela, mas tem umas bactérias do grupo do coliformes, que ela é meio amarronzada. Ela também ela se espalha. Então você fica. É difícil É. a fazer a contagem. Então, essa aqui você vai ter que ir por trás e ver o ponto de origem. Onde está o ponto de origem? Muitas vezes pode ocorrer de você, dependendo da espessura do meio de cultura, você não consegue detectar. Se o meio de cultura for muito grosso.
Porque diz assim, se coloca 18 a 20 ml de meio de cultura na placa. A gente não está medindo, vai ser a olho. Então, no início, fica difícil você acertar, colocar um nível de filme adequado para a visão, mas conforme você for trabalhando, você vai ver que aquela grossura que você estava utilizando tem que reduzir para detectar o problema de contágio de bactéria. Então, só a experiência ao longo do tempo, dos meses, do quantitativo que você faça também, porque às vezes pode ser por pouco tempo e muitas vezes você está fazendo todo dia, todo dia, todo dia, distribuindo. Aí você vai sentir, certo? O quanto será. E quanto mais fino o meio, o melhor para a contagem. Porque Tá. você sabe que a bactéria, ela, 48 horas, geralmente, principalmente na natureza, né? 48 horas já está bom descartar a placa. Eu não descarto mais com 48 horas. Por quê? O que está ocorrendo? As bactérias elas estão se desenvolvendo com mais tempo. Por quê? As empresas estão utilizando os biocidas. O biocida, o que está acontecendo? Ou um biocida ou um conservante, ele faz duas coisas com a bactéria. Uma, ele pode matar, exterminar. Mas também outra, ele pode só imobilizar. Não mata. Ela não se multiplica, ela fica latente ali, só esperando uma condição, certo? Para voltar a desenvolver. E é isso que está ocorrendo devido à utilização de biocida nas empresas. Então, eu estou deixando os produtos para análise com 3 dias de observação. Eu faço com 24 horas, faço uma contagem, mais 24 horas aparece mais bactéria, os pontinhos. Às vezes é um grãozinho, parece uns grãozinhos de arroz, bem miudinho dentro no meio. Ali é uma bactéria. Ela só não está tendo uma oportunidade para desenvolver. Mas é só você. Eu não sei se é a temperatura, se as condições, se é o teor de umidade, se as condições ambientais ou se é nutritiva. É uma condição que está faltando para ela desenvolver. Mas ela está ali, ela me apareceu. Nem se for um pontinho, você tem que considerar que aquilo é uma bactéria. Você tem que fazer a contagem. Tem gente que diz, não, mas não se desenvolveu, ela não veio. Porque nem a técnica de pour plate, a técnica de pour plate, muitas vezes ela fica no meio do meio e não sobe à superfície. Mas ali é uma bactéria. Ela está ali, ela começou a germinar, só que ela não foi para frente. Mas ela está viva, ela não morreu. Então eu tenho que contar ela. Entendeu? Entendi. E quanto tempo você acha que a gente pode usar uma placa? Eu trabalho muito com a técnica de spread plate. Sim, por causa de fungos. Isso. Para fungo é a melhor técnica. Apesar que na área de alimento, de uns bons anos para cá, já tem uns 8 anos, 9 anos, que está se fazendo semeio por duas técnicas, por plate e spread plate, quando quer fazer uma análise no material. Por quê? É incrível, mas tem fungos que eles só apresentam pela técnica de por plate. Ah, tá. Ele só vem à tona pela técnica de pour plate. Ainda não se chegou a uma conclusão o porquê. Principalmente aqueles área de alimento a partir de grãos.
trigo, fubá, milho, tá entendendo? Uhum. Que o aspergilo sidouve, ele adora purple plate. Purple plate, ele vem à tona, mas vem lindão. Lindão, 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 certo? Já pus Pretty Plate, quem vem lindão e os esporos bem maiores, o corpo de frutificação bem robusto, é o aspergilo Níger. Tu tá entendendo? Então, no dia a dia, eu vou observando. Porque como eu trabalho muito de isolamento de alimento, de fungos, isolamento de tinta de parede raspada, isolamento de coisas que vão solo. Então, eu me deparo muito com esses desenvolvimentos bem diferente, bem característico, e que não existe citações em literatura sobre isso. Essa é que é a dificuldade da gente. Primeiro, fungo, você sabe que só existe material escrito em inglês e outras línguas. No Brasil, é zero. Infelizmente, nós somos zero ainda, certo? Mas a gente vai tateando o que a gente puder acrescentar vamos dizer, em formatação de trabalho científico, tudinho. Sempre a literatura de fungo sempre foi muito dispersa. Ela não é centrada, a não ser, vamos dizer, aqueles livros feitos lá no CMI, tá entendendo? Na CBS, tudinho, mas mesmo assim ainda falta, porque muitos gêneros, são muitos gêneros que você sabe que existe, e não existe pesquisador para estudar essa quantidade de gênero que existe, certo? Bactéria, eu digo assim, bactéria é mais fácil. Bactéria é mais fácil você agrupar, a partir que você venha de uma coloração de grande, você botar ela, se ela fermentou, se ela não fermentou, se o teste de urease foi positivo, se foi negativo. Tem coisas que você faz e é bem característico, você vai direto para uma chave, uma tabela, e você vai, pelo menos, ela está aqui nesse grupo, ela está próxima. Agora, fungo, minha filha, não existe nenhum livro geral para lhe dizer assim, aspergilo penicillium porque está na cara, mas quando se parte para dematiáceos, celomicetes, esses fungos assim, bem mais complexos, não existe, a não ser os livros muito antigos, que foram do início, que te dão um norte, certo? Mas muitas vezes você não chega nem a gênero, porque é muito difícil, taxonomia de fungos filamentosos. É demais, demais. Até mesmo a taxonomia de leveduras negras. Não é fácil a taxonomia de leveduras negras, que se vem estudando já de uns 17 anos, está entendendo? Então, está existindo dificuldade. É falta de pesquisadores, porque eu digo assim, bactéria é muito fácil, é só você fazer um testinho, tudinho. Agora, fungo não, você tem que conhecer estrutura. Você tem que ver a estrutura, ver o desenvolvimento dele na placa. Na literatura tem dizendo que ele faz a coloração verde azulada, verde amarronzada. Daqui a pouquinho você se depara com uma linhagem totalmente é o mesmo, mas não tem citação até de coloração de tamanho de desenvolvimento de cultura, de tamanho de desenvolvimento de esporos. Que esporo podia ser tudo igual, né? Não, ele vai de tanto a tanto. Eu disse, não, mas o meu, além do tanto que eles colocaram, desse tamanho, o meu ainda vai mais além. É difícil, não é fácil, não. Vamos lá. Verdade.
Pode ir coisa. Não, ele está dizendo, explique para ela. Se cair, aí eu tenho que fazer a religação, tá? Ah, tá. Tá. Diga. Quanto tempo você acha que o material, quanto tempo que é seguro a gente utilizar um material autoclavado? Material autoclavado, isso vai depender de como ele está embalado. É material seco, é esterilização, placa de Petri esterilizada, pinça, esse instrumental. Onde você vai armazenar? Se você vai armazenar, ele tá embalado, certo? Ou em papel, certo? Papel madeira, certo? Eu embalo muito minhas placas em papel madeira, porque eu estou esterilizando hoje e estou utilizando hoje mesmo. Lá é uma rotatividade danada. Mas tem material, como pinça, alguma coisa assim, eu gosto daqueles saquinhos que vem já para esterilização, que depois você veda, certo? E ponho ele na caixa. Você pode colocar na caixa, você pode botar em prateleira dentro do armário, e você pode botar em prateleiras dentro do laboratório, certo? Para cada um, o período útil de vida deles, de esterilização, vai depender, certo? O mais seguro é colocar dentro de caixa plástica, vedada, certo? E você pode utilizar. Eu, com segurança, no máximo 2 semanas. Eu não passo mais que isso. É a mesma coisa, meio de cultura, certo? Você sabe que os micro-organismos, de uma maneira geral, principalmente fungo, eles gostam muito da umidade, certo? Eu faço um meio agora, preparei um meio agora, um shot, deixo ele na bancada de um dia para o outro para ver se não houve contaminação e depois eu faço a guarda dele, ou utilizo ou faço a guarda na geladeira. Eu não gosto de passar mais de 2 semanas. Tá. Por quê? Mesmo vedado, não só meio de cultura, mas qualquer alimento que você ponha na geladeira, mesmo vedada, você vê que resseca, não resseca? Resseca. O teor de água começa a desaparecer. O micro-organismo vai gostar? Não. Então, aí todo mundo diz assim, você já ouviu falar no biolaminoteste, que são o micro... laminocultivos, que é o biolaminoteste. Não tem essas placas prontas? Sim. Não gosto. Eu não sei quanto tempo está... Às vezes está me dizendo ali, mas o tempo está fazendo com que a água se volatilize. E não teve água suficiente. Você mesmo pode fazer um teste no laboratório, pegue um produto, certo? Que você sabe que está contaminado, e faça um teste de um meio feito após 24 horas e depois de um meio com 15 dias feito. E você vai ver o desenvolvimento da tua amostra. Você vai ver que é totalmente diferente. Ele é retardado com meio com mais tempo de preparação. Exige um retardamento. Então, vai existir, principalmente fungos, que vão deixar de germinar e os outros vão germinar mais rápidos e invadir o campo do outro, e você diz que o outro não existe na amostra. E ele está presente. Só problema pela redução de água. Entendeu? É no dia a dia. Eu sou muito de experiência. Ao longo dos meus anos todinho, certo? Eu sempre fiz assim, deu isso aqui.
Mas se eu fizer assim, aí eu faço em paralelo. Muitas vezes, até produto dos meus clientes, eu digo, tá, eu vou utilizar esse produto de uma outra maneira, de um plaqueamento. E começa a sentir qual é o plaqueamento melhor. Porque tem os plaqueamentos estabelecidos, né? Uhum. Na realidade. E eu mesmo faço meus experimentos paralelos, eu tenho muitas observações. Aí eu tenho uma técnica que ela disse assim, doutora, a senhora é curiosa para danada. Eu disse, não sou curiosa na vida dos outros, mas curiosa aqui dentro do laboratório, eu pinto e boto. Verdade. Mas tem que ser assim. Quem lida com o laboratório, certo? Tem que ser assim. E principalmente quem lida com fungos filamentosos. Porque com levedura, não. Você faz o teste ali, depois teve negativo, não sei o que lá, fermentou, não fermentou, pronto. Agora, com fungos, a partir que você faça o plaqueamento, você tem que acompanhar, fazer a observação todo dia das suas placas. Porque tem um dia que está mais quente, aqui em Recife é muito quente, certo? Eu não levo para a estufa as minhas placas de desenvolvimento de fungos filamentosos. A não ser se eu quero pegar um termotolerante, certo? Mas o Certo. comum, o isolamento comum de um alimento, deixa em cima da bancada, é assim. Quando eu entro no laboratório, um lado, que é o lado da janela da luminosidade, é o lado da bancada dos fungos. Esse outro lado é o da bancada das bactérias. Na frente eu tenho estufa, porque tem cliente que pede assim, não, eu quero que faça contagem de bactéria sem ir para a estufa, em temperatura ambiente. Porque o cliente é que determina como é que seja a análise. E muitas vezes eles podem, como chegam para mim e dizem assim, vamos dizer, um teste de desafio, um challenge, certo? Aí diz assim, para saber a viabilidade do produto, qual é o teste que a senhora acha que deve ser feito? Eu disse, existem várias metodologias, mas sempre parecida. Disse, a senhora utiliza o que a senhora achar melhor. Eu vou utilizar o que eu achar melhor para o produto. Aí eu faço, quando me pede. Mas se o cliente me diz direcionamentos de como conduzir a amostra dele dentro do laboratório, aí eu faço. Se por um acaso ele não tenha tanto conhecimento e me mande fazer alguma coisa que eu acho, já por experiência, que não é, esse negócio não entrou aqui não, que não é o mais viável, eu digo para ele, explico, mostro por A mais B, certo? Para ele poder entender, para mim fazer o correto. Está entendendo? Sim. Você tem que estar consciente, certo? Conhecendo no seu dia a dia. Oxi, não, minha filha. O meu ouvido. Ah, aqui. É aqui. Não, minha filha, olha, eu tenho um problema sério. Tecnologia não é comigo. Eu sou arcaica mesmo. Bom, você já calcula a minha idade, né? Eu tenho 65 anos, minha nega. Sabe o que é 65 anos? E ainda vem com tecnologia para mim? Tô fora. Não, eu sou a mesma coisa. Eu me lembro, na faculdade, começou a fazer análise de DNA. Em 93, 94, 93, 94, eu fui para o Japão. Minha pesquisa de doutorado foi escolhida para fazer um intercâmbio. Quando eu cheguei lá para trabalhar, que eu trabalhava com rio, mangue e estuário, solo e água, isolamento de fungos, e com 38 parâmetros a ser analisado.
magnésio, o raio, certo? Aí chegou lá, quem ficou comigo no treinamento disse assim, Isabel, vamos fazer análise de DNA, mas eu só posso fazer análise de DNA se você quiser. E o diretor da empresa, certo? Está sabendo que você quer, então ele vai me conduzir. Aí eu fiquei com pena do cara, eu disse, não, tudo bem. Eu digo, meu Deus, genética, eu vou ficar louca. Tinha começado a fazer, na época, muitos trabalhos sobre DNA de fungos. É tanto que até hoje não conseguiram fechar, porque não conseguem. Mesmo a linhagem isolada aqui de um exemplo, o Níger, que é o mais safado, em todo lugar você encontra, certo? Se você for fazer com o Níger na Europa, o DNA vai ser diferente, pô. Ninguém entende por quê. Então, não conseguem fazer um programa no qual você põe os dados do fungo e que saia, diz, não, é espécie tal. Não vão conseguir nunca, mesmo sendo o mesmo fungo. É muito complexo, genética. Eu acho que, eu digo assim, Papai do Céu, ele é muito perfeito, viu? Porque eu acho que de todos os seres vivos que existem no mundo, o mais complexo é o fungo filamentoso. Esse. E cada dia mais tem poucas pessoas que estudam ele. Sabe por quê? A turma não quer usar, porque você tem que usar muito a cabeça. É um caminho mais curto. E vamos lá, qual é a outra pergunta que você gostaria? Quando você faz a análise de SWAB na mão do manipulador, com ele estando com luva, qual é o limite considerável aceitável, na sua opinião? Bom, 0 não pode ser. Você sabe que a utilização de luva... eu dei muita aula durante esses anos todinho, foi na faculdade de odontologia, porque eu venho de uma família de dentista. E na manipulação deles, eu sempre alertei no sentido de, para meus alunos, quando você começar um processo, principalmente um processo cirúrgico, de uma simples extração, mas ela complicou e o dente não sai, e o dentista fica nervoso e começa a transpirar, e todo mundo pensa que a transpiração não passa pela luva. E ela passa. Você sabia disso? Não. Passa. A luva, de certa maneira, ela não protege tanto. É tanto que, se por um acaso ocorrer qualquer interferência no qual vá se prolongar, eu recomendava para os meus alunos que eles tinham que usar uma outra luva, não tirava essa luva, uma outra luva por cima, porque só o ato dele tirar, ele ia pegar todas as bactérias por causa da transpiração, do nervosismo deles. Então, eles têm que recolocar uma outra luva de algum procedimento que esteja extrapolando dentro do horário de 30 minutos de atividade odontológica. Então, se você fizer um SWAB, certo? Primeiro, essas luvas, elas já não vêm totalmente estérea. Você já fez análise dessas? Deu ser estérea totalmente? Não. Não. Ela já não é estéreo, certo? Então,
fora a pessoa que está utilizando ela. Eu não sei se ele fez asepsia da mão antes, lavar, depois passar o álcool para depois colocar. Aí vai amenizar um pouco da queda. Quanto tempo ele está com aquela luva, certo? Se o ambiente que ele está, se ele passou 15, 20 minutos, mas no ambiente quente, e ele é uma pessoa que transpira, ele consequentemente passou. Então, não serve. Infelizmente, é a mesma coisa. Qual é o indicativo de micro-organismo que diz que uma superfície está suja? Não existe. Não existe em literatura. É verdade. Você, na realidade, o que é? Quando você faz uma leitura de uma superfície, se está suja ou não, é a nível de SWAB, num espaço de 10 por 10, que vai ser sua amostragem da placa. E ali eu começo a contar. Até 10 unidades formadoras de colônia, eu digo que está fraco. Passou de 10 para 20, eu já digo que está moderado. Passou de 20, eu já digo que está intenso. Por quê? Imagine, muitas vezes eu faço suave de superfície e o ambiente só dá um fungo e deu 21 colônia. Tu acha que aquilo ali tá fraco, tá moderado? Não. Esporo. Isso porque só foi ali naquela plaquinha. Então, eu já considero intenso. E, principalmente, se for tricoderma, aqueles fungos altamente esporulantes, certo? Monilha, do grupo Monilha. Tá entendendo? Tem alguns aspergilos, certo? Principalmente aqueles que, vamos dizer, o térreos, aqueles que dão pozinho rápidos, uma esporulação intensa. Tem alguns níger que eles começam a ficar branco, demora não sei quanto tempo para depois começar a esporular. Mas tem níger, linhagem de níger, que quando cresce, já cresce botando esporo para tudo quanto é lado. E você vê a olho nu tal tamanho do esporo, que você diz, poxa, esse deve ser um esporo bravo da gota. Então, vai depender, vai depender. No quantitativo, eu vou nessa sequência. 0 a 10, 10 a 20 e 20 em diante. Tem pessoas, eu leio muito trabalho científico, eu sempre estou navegando em trabalhos, certo? Que acha que intenso é quando dá 50, tudo. Eu disse, minha filha, isso aí não está contaminado, não. Isso aí é o próprio micro-organismo. Mas tem 50 unidades formadoras de colônia. Não, eu não concordo. Isso tem trabalhos feitos em ambientes farmacêuticos de manipulação que consideram. Eu acho isso um crime. Isso é não conhecer do jeito que eu conheço, que é o fungo filamentoso, certo? Que ele não se brinca. Entendeu? Então, eu não posso te dizer uma coisa. O meu quantitativo é esse, certo? Uhum. E que tipo de fungo? Se são daqueles que já inicialmente são altamente produtores de insetos, vamos dizer, Cladosporium. Você conhece a colônia de Cladosporium, não conhece? Sim. Aquela colônia, eu vou comparar uma colônia de Cladosporium com uma colônia de Aspergillus niger. A esporulação do níger é estúpida. O Cladosporo chega a estar ali, naquela almofadinha. Então, tudo bem. Ele é até alergênico, né? Tem pessoas que têm alergia ao Cladosporo, certo? Mas eu sei que ele não causa tanto dano como a aspergilose no pulmão do Aspergillus niger.
Então, vai depender do fungo que está desenvolvendo muito na placa. Eu faço muita leitura, semanalmente, muita leitura de suave de superfície. Muita. Aí disse assim, mas doutora, como é que a senhora consegue assim? Disse assim, não, eu já bato o olho e já disse, vai depender do fungo que está presente. Como eu já tenho esses anos todos, já conheço um monte, principalmente os que estão no ar, né? E vai depender também do produto da empresa, do que está sendo produzido. Porque existe, quando você vai trabalhar numa empresa e você vai fazer análise de pronto crítico, a primeira coisa que você tem que bater na sua cabeça é dizer, eu tenho que saber quais são as matérias-primas. Aí, já sabendo as matérias-primas, então você sabe, vamos dizer, de alimento. Você sabe, tudo que é grão já vem contaminado desde o plantio. Então você diz, eita, aspergilo e penicilha aqui vai ser nadando. Tu está entendendo? Então tem muita coisa que ao longo do tempo você vai pegando rápido, não demora muito não. Se você for daquela curiosa, um instante você pega um monte de informação, agora, mas pela tua vivência, porque você Sim, não vai encontrar nada escrito, infelizmente. é verdade. É a maior dificuldade que a gente tem para achar, Exatamente, encontrar limite, né? Colocar limite aonde a gente trabalha. exatamente, exatamente. Tem mais E para alguma? e Oi. para bactéria, é também esse mesmo pensamento? Até A, 10 me- LED? a mesma coisa eu faço para a bactéria. Apesar que quem está começando, ou quem já começou e já tem algum tempo, mas não vê todo dia, eu acho muito bom aquelas cartelas que vem como referências em laminocultivo. Vem a fotozinha Ah, tá. mostrando. Espera aí um pouquinho. Eu vou. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu devo ter, porque eu tenho tanta coisa nesse meu celular. Deixa eu ver se eu tenho uma cartela aqui, que aí eu te mando. Tá. Eu até parece que vi. Que eu estava pagando um monte de coisa que eu disse. Porque aí você vai ver. é, eu tenho essa cartela aqui. Agora, aonde? Bom, eu vou encontrar, mas eu te mando. Eu tenho a cartela aqui dentro. Ah, encontrei. Encontrei. Deixa eu ver que dia. 24 de novembro de 2020. Espera aí um pouquinho. Engraçado. Aqui tem agosto, julho. Vê aí. Esse é do IPEL, essa cartela. Ah, tá. Tá vendo? Aham. Essa cartela vai te ajudar muito. Mas eu só gosto dela para bactéria, tá? Apesar que tem leveduras e fungos filamentosos, né? Tá vendo? Tá. Aham. Pronto. Essa parte de bactéria, eu sempre indico essa cartela de bactéria, que eu acho ela divina. Divina, muito boa, muito boa. Uhum. Certo? Então, você vê esse espaçamento, não é nem o quantitativo, é o espaçamento
unidade formadora de colônia para outra. Tá. A questão de uniformização. Eu venho de uma formação de área de alimentos, mas eu trabalho numa fábrica de biotecnologia que talvez não requer tanto de cuidado que a indústria de alimento requer. No tocante a que você está se referindo a isso? Em relação à contaminação igual assim, na indústria de alimentos, patógeno é uma coisa perigosa, né? Então, eu vejo muitas pessoas, indústria de alimentos, não pode esmalte, não pode unha grande, barba, e eu vejo muitas pessoas falarem isso, até onde eu trabalho, barba é liberado. Então, aí às vezes eu fico me questionando, será que não seria ideal tirar? Aí, veja só, na indústria de alimentos, eles estão preocupados do colaborador, certo? Do funcionário contaminar o produto. Só que na sua empresa, você que tem que ter cuidado de não ser contaminada pelos micro-organismos, certo? Porque a barba tem a oleosidade, unha, tudinho, quer dizer, então você vai levar para casa e vai disseminar aquele micro-organismo. Ocorre o seguinte, não se conhece a ação patogênica quando a pessoa está com a imunidade lá embaixo. Então, tem fungos que não tem menção em literatura que ele seja patogênico. A não ser, começou a ter alguns trabalhos, alguns não, já tem um montezinho, que eles são patogênicos a pessoas imunodeprimidas. Então, se aconselha existir a biossegurança em qualquer local que seja manipulado micro-organismo. Seja para não contaminar o que você está trabalhando, porque, imagine, você trabalha com micro-organismo, você pega, leva um outro micro-organismo para dentro. Principalmente, não diretamente no seu caso, mas teve gente já com problema de produção de cervejaria, tudinho, de contaminação por bactérias introduzida por colaboradores. Eu, até o presente momento, eu não sei de nenhuma contaminação com relação aos produtos que vocês fabricam, certo? Mas pode acontecer. Pode acontecer de um outro micro-organismo, se der bem, e houver uma contaminação no qual vai prejudicar todo um processo. Se você for daquele processo que você tenha um tonel de produção, que você tenha tubulações de produção, mesmo que seja 500 litros, 800 litros, ou até 1.000 litros, existe a probabilidade de você contaminar com outro micro-organismo. E, principalmente, certo? Às vezes, com variedades diferentes, porque a gente... Você sabe que em literatura dizem que nós só conhecemos 1% do que existe de fungos.
E onde é que estão os 99%? Variedades tem de montão. Só que não se descobriu ainda meios de culturas específicos para fazer isolamento desses micro-organismos, apesar de existir uma infinidade de meios de cultura para fungos. Tem meio de tudo quanto é tipo. Tem meio de cenoura, tem meio de batata, tem meio de cenoura e batata, tem meio de aveia, tem meio de água do mar, tem meio de solo. Solo, você pega o solo, tantas gramas de solo, põe em água para você fazer para extrair aquele líquido do solo. Tem meio de tudo quanto é jeito. E, infelizmente, ainda, cada vez mais, estão se descobrindo mais meios de cultura e estão se isolando grupos de fungos, certo? Não conhecidos ainda. Cada dia é descrito uma nova espécie, já se sabe, só que você sabe como é que uma espécie é considerada como nova? De 4 em 4 anos tem um congresso na França e tem uma banca de pesquisadores que, vamos dizer, você pega, isolou um micro-organismo e não está batendo com o que existe em literatura. Eu também. Então, você vai fazer toda a descrição, vai preparar, eu não sei quantas cepas, tubos, enviar para esse encontro. Lá vai ser distribuído para especialista, cada um vai estudar o que você escreveu, todas as características, e o micro-organismo vai estar com ele. Daqui a 4 anos de novo, eles vão se juntar de novo e vai dizer, não, fulaninho de tal descobriu uma espécie nova. 4 anos de estudo para dizer que uma espécie é nova. E nisso, não sei quantos são essa equipe e quantos tem que ter o mesmo raciocínio, o mesmo caminho para dizer que é realmente uma espécie nova. Você viu que não é tão fácil, é muito complexo. É verdade. Infelizmente é assim. E você recomenda a higienização do ambiente fabril todos os dias, né? Como? Com, Depende do que está se produzindo. Certo? Se alimento. O certo é todo dia o piso de empresas, todo ele deveria ter o sistema de canaletas. Por quê? Terminou o expediente, entra as pessoas que fazem a limpeza. Jogavam o jato de água para ir tudo para a canaleta. Porque ao longo do dia, todas as pessoas que entraram com sapato, entrou sujo embaixo do sapato. A manipulação vai depender do produto. Se formou aerossóis, vai haver decantação. Porque geralmente a matéria-prima da maioria das empresas tem uns que são aerossóis. É pozinho. Está entendendo? Então, se faz necessário você jogar uma água que te dá uma segurança para no dia seguinte começar o turno do vai, não vai, e não levantar aqueles aerossóis que estão no piso. Então, seria bom essa higienização rápida de jogar água, certo? Quando não dá,
certo? Que tem certa financeiramente, né? Porque é um gasto enorme de água. Eu digo, pelo menos uma vez na semana, na sexta-feira, fazer essa limpeza. Pelo menos uma vez. Ela se faz necessária. Você recomenda fazer rodízio de sanitizante? Que a gente trabalha atualmente só com um na empresa. Eu aconselho. Sabe por quê? É a mesma coisa do ser humano. Se você utilizar muito antibiótico você tem facilidade de pegar gripe, a sua gripe é daquela que te pega a garganta, você tem inflamação de garganta, aí você tem que tomar antibiótico. Nem sempre. Você tomando sempre aquele antibiótico, vai ter uma hora que ele não vai fazer efeito. Não é só isso, não. Até um simples remédio. Um remédio para pressão. 10, 15 anos, o organismo se vicia aquilo, que daqui a pouquinho o médico disse assim, ó, sua pressão começou a subir, certo? Eu vou ter que acrescentar mais uma medicação. O organismo se acostuma. A mesma coisa do micro-organismos. Ele se acostuma. Então, de vez em quando, não em espaço muito pequeno, certo? Um ano e meio, fazer um rodízio de utilização de atividade antimicrobiana sobre o micro-organismo da região, eu acho que deve ser feito, para não criar resistência. Entendeu? Eu acho que é um indicado. Tá certo. Agora eu tenho uma última dúvida, que eu vejo muitas pessoas, algumas diluem fungo em água e falam que é melhor, água destilada. Aí outras diluem fungo, faz a diluição seriada em solução salina. São salina. Qual, na sua opinião, é o mais adequado? Qualquer um dos dois. Durante anos, eu fiz a salina, depois eu passei os 2 anos fazendo salina e quase 2 anos. Salina com água. Não muda nada. Nada. E porque dizem que, principalmente para manter, vamos dizer, você fez uma suspensão e disse assim, eu vou guardar a suspensão, né? Para utilizar amanhã ou daqui a 2 dias, né? Para fazer de novo um traqueamento, principalmente micro-organismos testes, que você compra, cada micro-organismo testes de fungo deve estar saindo 1.600, 1.700. Se você quiser comprar no centro de... Eu não faço. Eu faço muito teste de resistência. E eu uso muito o Talaromyces e o Aspergillus, principalmente o Aspergillus niger, certo? E às vezes eu faço hoje, começo um teste hoje de resistência no meu material, mas daqui a 2 dias chegou a amostra e eu tenho que fazer. Aí eu tenho que fazer uma suspensão de 10 a sexta para fazer o meu teste, que a norma geralmente, sempre para bactéria, 10 a oitava, e para fungos filamentosos é 10 a sexta, que se usa para fazer os testes. Só que eu não coloco na geladeira, refaz tudinho de novo a suspensão. Mesmo que você ponha na geladeira ou com solução salina ou com água, os esporos mais fraquinhos, eles vão perecer. Eles não vão aguentar o tempo necessário para você reutilizar. Só que vão ser viáveis são os mais fortes.
Então, eu prefiro fazer agora e utilizar agora, que pelo menos o fraquinho ainda vai germinar. Se o meu meio de cultura estiver novinho, eu estou dando chance para ele germinar. Certo? Sim. E tanto faz, tanto solução salina, cheguei à conclusão que no meu laboratório eu só uso água destilada, eu não uso mais solução salina. Cai tudo na mesma coisa. Não E é mais interfere, prático. não A interfere em água não, nada. né? Não interfere em nada. Dizendo que vai proteger, não vai, não. Nunca me demonstrou isso, aí eu peguei e suspendi. E olhe que eu tenho. Ah, menina, eu tenho acho que uns quase 20 anos que eu só uso água. Só água, não uso mais solução salina. Para tudo, para bactéria, para fungo. Para bactéria, para fungo, para tudo. Para tudo, Uhum. para tudo. Eu não trabalho com solução estoque, Tá. essa suspensão, certo? Eu não faço guarda de jeito nenhum, certo? Eu sempre gosto das coisas tudo fresquinha, entendeu? Então, acho que é isso que aí todo mundo diz assim, ai, porque tem fungos que são meio danados, né? Quando você põe ele, às vezes ele esporula, mas não esporula tanto, né? É. Mas comigo eu nunca tive problema. Eu não sei se é a posição da janela também onde eu ponho na minha bancada, porque o fungo, ele gosta de luminosidade direta em cima dele. Uhum. Ele não gosta de penumbra na dele, ele gosta de uma. Já a bactéria, não. Põe luminosidade em cima da bactéria. É por isso que eu digo: a bancada desse lado é bactéria, a bancada desse lado da janela é o fungo. Então, eu tenho bancadas para cada um, os posicionamentos. Uhum. Entendeu? Meu laboratório, a gente trabalha numa temperatura de quê? De 28, 29, 30 graus. Quem está ali dentro já está acostumado, certo? É muito difícil eu ligar ar-condicionado ali dentro do laboratório, na manipulação, entendeu? Uhum. Mas nunca tive problema de não esporular, nadinha. Principalmente o Níger. Ele é muito safado, só fica branquinho, 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 e tem horas que não. Aí os meus alunos dizem assim, doutor, eu não sei o que eu faço com o meu fungo. Pegue ele, vá para fora da fábrica, põe a placa dele para receber o calor e a luminosidade direta em cima dele. No instante, ele vai esporular. Tira e queda. Tira e queda. Porque você fica dentro do laboratório com luz artificial, ele não gosta, não. Tem uns que não gostam mesmo. E Então, que eu posso. as dúvidas eram essas mesmo. E vai surgir, minha filha. Não se preocupe, não. À medida que for surgindo, você vai mandando usar para mim, certo? Eu vou tirando à medida do possível, certo? No que você Certo. precisar, certo? A ajuda que eu puder dar dentro do conhecimento, que não tenho essas coisas, mas o problema é que eu tenho mais tempo do que você. Você está com quantos anos de trabalhando com fungo? Vai fazer 6 anos esse ano. É, já tem um bom tempo, já sabe muita manha deles. A gente termina É, aprendendo, catando. eu trabalho só com um. É Poconia clamidospórea, que chama. Hipocônia. Poconia. Eu não sei qual é o formato dela. Assim. Ela é parecido com o quê? Essa Ela, hipocônia. ela cresce, ela cresce na placa igual um algodão.
Mas fica bem rasteirinha na placa de BDA. Eu sei, o corpo, ela é branco? É Ela é branco. que grupo? Ela é que grupo o dela? Qual é o grupo? Ela é fialídica? Fia... Fialídica É, se forma fiálide. isso, Ela forma fiálide. Sabe o isso. acremônio? Sabe o acremônio? Que tem o Sim, micélio e tem as fiálides que saem. O verticílio, que aí teria que ver qual é o formato. É utilizado para quê ela? é para combater nematóide em plantações. Nematóide. É, eu sei, eu sei, eu sei. Já há muito tempo que você está trabalhando lá. Faz 6 anos. É meu primeiro O emprego. mesmo. Ah, É. e eu Eu lhe garanto saí, uma coisa. Eu lhe eu garanto saí uma da coisa. universidade e fui. E eu lhe garanto uma coisa. Pode ficar certo, ande direitinha dentro da empresa, que não vão te substituir, porque não existe especialista assim, bobando, não, fora, que faça uma É, substituição tua. Você está entendendo? Porque aham, é muito difícil para como é que se diz? Para adquirir uma outra pessoa que tenha um conhecimento na parte de fungos filamentosos. É muito difícil, entendeu? Então você já sabe. Sempre que você precisar, qualquer coisa, tudinho, certo? Você pode contar comigo, certo? É, dá um tempo, você vai ver, porque vai juntar outras ideias de perguntas. Ah, eu podia perguntar isso, ah, eu podia perguntar aquilo, tudinho, que a gente marca para a gente conversar do jeito tá, como a gente está conversando, trocar ideias, certo? Porque muitas certo. vezes não é sou eu passo a minha vivência, mas você também vai passar a sua. Então, Sim, ambas vão aprender, certo? Porque são grupos diferentes. O seu grupo, vou dizer, tá vendo? Eu não conheço esse seu fungo, certo? Anotei até aqui para dar uma olhada na cara dele, certo? é, Então, porque é difícil, é uma gama muito grande. Agora, tem algumas características gerais de comportamento, algumas coisas muito parecidas. Muitas delas são iguais. Algumas são sim, parecidas e outras que só são exclusivas daquele em questão, certo? Então, é difícil. Eu sei que é um grupo muito difícil, muito difícil. é, Mas você sabe, o que você precisar e quiser contar comigo, eu estarei à disposição, certo? Para tirar alguma dúvida, para poder lhe ajudar, certo? Principalmente negócio de pontos certo. críticos, os pontos críticos, certo? E quando estiver lançando o conteúdo que eu quero dividir em dois, que é o controle de qualidade e a parte que são de boas práticas de fabricação e a parte de pronto crítico. Pontos críticos, quais são os pontos críticos? Porque mostrando tudo resumido agora em poucas páginas, bem sintético. Você adquiriu o do laboratório, como é o e-book da parte de laboratório, como é? Hum, Simples. Avaliação. Não, do laboratório, montagem de laboratório. Eu Não. tenho, tem Está dentro da plataforma, dentro da minha plataforma tem um e-book que era para ela baixar. Ah, tá. que era para você baixar sobre montagem de laboratório. Então, eu falo utilização de autoclave, um monte de coisa, um monte de instrumentais, mas de rotina. Ela não baixou. Não, Então diga para ela que eu mando um link para ela baixar.
Meu irmão está dizendo que vai mandar um link para você baixar. Ele tem o quê? Tá. 20 páginas? Mais ou menos. Mais ou menos umas 20 páginas, uma coisa bem sintética, certo? Que vai adicionar alguma coisa que você não sabe, certo? Já com o que você sabe. Entendeu? Tá. Então, é a mesma Entendi. coisa que eu quero também fazer esse e-book, que eu acho que esse e-book, essas perguntas que você fez, de contagem, tudinho, tem tudo nesse e-book que eu estou tentando não, que já está escrito, a gente só está revisando para poder formatar, para poder... esse vai ser mais ou menos umas 70 páginas, mas porque vai ter figuras para mostrar como você pedir de contagem, tá entendendo? Então, eu vou precisar do espaço das figuras. Aí, pronto, aí eu mando dizer na hora quando estiver dentro da plataforma liberado. Está tendo acesso aí da plataforma ou ela acabou? Ela acabou. Você acabou o curso? Eu assisti todos os vídeos e já tirei o certificado. Ela já assistiu todos os vídeos, ela não tem mais acesso à plataforma. Então, liga para ela que eu mando o e-book para ela. Aí, é por isso que ele está dizendo... Manda os dois. O de coisa, laboratório e o de tintas. Não sei se interessa para ela. Sei, eu também coloquei até um e-book falando sobre o problema de diferentes biocidas na utilização de tintas também que eu fiz. Ele vai lhe mandar. Ele vai lhe mandar, certo? Aí você aguarda que ele lhe manda, tá certo? E qualquer coisa, dê um toque. Se quiser fazer o curso seu também, o seu mentoria, você sabe que sim. E tu me cortasse, porra. Que eu ia falar do... Não, sim. Eu também faço mentoria, entendeu? Presencial. Minha mentoria presencial. Eu formulo, se você souber gente que esteja precisando, tá entendendo? De treinamento, essas necessidades que a gente encontra. Porque quando a gente está nesse meio, a gente começa a se deparar com pessoas que têm, às vezes, a mesma dor da gente e outras dores, certo? E você pode divulgar que eu sempre estou à disposição, certo? De treinamento, de ajuda sempre nessa parte de laboratorial, de dia a dia, do rotineiro, e direcionamento de como fazer as coisas. Certo? Tá bom. Tá bom. E quando você lançar o material lá, você fala que aí eu quero adquirir também. Certo. Eu mando dizer para você, certo? Tá. Sim, agora eu já me lembrei. Se por um acaso você disse assim, eu queria saber isso, qualquer coisa. Você pode mandar a mensagem de manhã ou de à tarde. Muitas vezes eu não respondo. Eu só vou responder 10 horas, 10h30 da noite. Que é essa hora onde eu baixo e vou ver as minhas pendências do dia. Eu sou minha coruja, porque durante o dia não dá tempo. Eu rodo. Tá entendendo? Tá certo? Então, não é dizer que eu recusei sua chamada ou qualquer coisa, não. É sempre à noite que eu estou mais, que aí dá para me conversar com as pessoas. Tá certo? Tá certo. Bom, qualquer coisa, estamos às ordens. Muito obrigada. Gostei muito, certo? Então, e gostei principalmente, é o que massageia o meu ego, é que eu estou conseguindo ajudar as pessoas.
Porque, na realidade, por causa desse, tudo começou o problema da pandemia, né? Que era presencial os meus cursos, e no final das contas foi meu irmão que disse. Eu disse, mas eu não tenho jeito para isso. É tanto que no começo você nota que eu tomei a. Tem Isabel do curso, Isabel que está conversando com vocês. Eu já me soltei um pouco, tá entendendo? Porque é difícil, viu? Não é, você não está acostumada com essa tecnologia, você dá aula olhando para um celular, olhando para um computador. É difícil. É difícil. Sem você ter corpo presente para ver reação, se a pessoa está entendendo, é um pouco difícil. Para ela vai ser muito conteúdo também agora. Certo? Está tudo gravado. Ah, sim. Ele está dizendo aqui que realmente eu gravei foi muita coisa já, certo? Então tem muito conteúdo Gravado que ainda não que foi já está inédito. gravado, certo? Deve 150, sei lá o diabo. 150 vídeos. Tem tá entendendo? Com conteúdos de informações assim, certo? Que vai começar a ser distribuído nos próximos 30 dias. Tá vendo? Escutou? Que vai ser distribuído nos próximos 30 dias, certo? Então, é ele que fica me forçando. Ele diz, tu sabe tanto, tu tem que botar tudo para fora. Porque É verdade. não é... Mas porque, para mim, é difícil não ver a pessoa. Eu tenho que ver a pessoa para ver, sentir. Não é por esse caminho que eu tenho que explicar, eu tenho que explicar por outro caminho. Então, automaticamente, você, na cabeça, já começa a mudar um direcionamento, porque só pelo olhar, o semblante da pessoa, você vai estar vendo se a pessoa não está entendendo ou não, entendeu? E quem está acostumado dentro de uma sala de aula, de ter um corpo presente, direto, com os alunos, de uma hora para outra, se vê em frente a uma tela que não fala, que não, é só você que vai falar, é difícil, é difícil. Mas gostei muito, querida, certo? Gostei muito. E teremos outras oportunidades, se Deus quiser. E Tá, o que joia. eu puder lhe ajudar, estarei às ordens. Tá, joia. Muito obrigada e continue produzindo para a gente consumir os conteúdos. Certo, certo, certo. Mas tem coisa nova aí vindo. Você vai ver. Certo? E Então aí tá é que bom. vai surgir um monte de perguntas mesmo sua. Tá certo? Tá certo. E muito Tchau, fica obrigada. com Deus.